a gente está vivendo num mundo em perigo. E estamos, efetivamente. Né? Temos líderes fracos. E quando eu digo líderes fracos, é que sem uma visão, parece, mais ampla e estratégica do que está em curso. Pessoas como Putin, que de fato, né, não ajudam a criar um equilíbrio no mundo, né? Tampouco acho que Zelensky é só essa vítima que se vende por aí, e com isso não estou fazendo nenhum juízo específico. A situação em Gaza, que é realmente devastadora, né? E é claro que o que se passa lá, depois do ataque terrorista, criminoso, inacreditável, né? Que de qualquer modo se coordenou com um governo igualmente desastroso do Netanyahu, como reconhecem todas as pessoas sensatas, por mais defensoras que sejam da existência do Estado de Israel, e eu sou um defensor da existência do Estado de Israel, obviamente, né? Mas tudo muito ruim, tudo muito perigoso, tudo muito arriscado. Nós vimos um ministro do patrimônio histórico lá de Israel defender o uso de artefato nuclear em Gaza. Pessoas da cúpula do governo de Israel defendendo o esvaziamento de Gaza, tirar os palestinos lá. Isso dito claramente, o próprio Netanyahu fala de uma espécie de guerra santa em mais de uma mensagem. Né? Um grupo terrorista que não quer dois estados, ou será que o Hamas quer alguma vez dois estados? Ele não quer. A sua existência depende de não haver dois estados. Assim como a extrema-direita israelense, essa extrema-direita que está lá, precisa de um Hamas que a justifique. Ou não teria feito o que fez, enfraquecer brutalmente a Autoridade Nacional Palestina, promover assentamentos criminosos ilegais, desmoralizar a Autoridade Nacional Palestina, aos olhos dos próprios palestinos, o que fortaleceu posições do Hamas, que acenou que não haveria ataque, enquanto isso preparava o ataque. Esse conjunto de coisas, não é? torna assim, um mundo muito perigoso. Não é? E Larissa Voglio Bene, pode piorar? Parece que pode. Sempre pode. Vai lá. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, venceu as primeiras prévias para a disputa pela Casa Branca entre os pré-candidatos do Partido Republicano. A votação, chamada de caucus, foi feita no estado de Iowa. Com 99% dos votos apurados, o resultado foi o seguinte: Trump ficou com 51% dos votos, o que rende a ele 20 delegados. Ron DeSantis somou 21,2%, com 8 delegados. Nikki Haley ficou com 19,1%, com 7 delegados. Vivek Ramaswamy, 7,7%, com 3 delegados. E outros candidatos somaram 1%. Depois do resultado, Vivek Ramaswamy e Asa Hutchinson desistiram da corrida pela indicação republicana à Casa Branca. Trump comemorou a vitória e parabenizou os concorrentes republicanos durante um pronunciamento. Ele agradeceu aos eleitores e companheiros de partido pela votação e aproveitou para criticar o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Segundo Trump, o país está totalmente destruído. O ex-presidente também falou sobre políticas de imigração, afirmando que os Estados Unidos estão sofrendo uma invasão e que são necessárias deportações. Olha, ele está dizendo as coisas mais pavorosas. Né? Só uma coisa, os Estados Unidos estão destruídos. Vocês sabiam que o desemprego nos Estados Unidos está inferior a 4%? Inferior a 4%. Que destruído o quê? Que é uma das práticas da extrema-direita. Esse programa é sempre uma dissertação, Larissa. Você notou que a gente volta sempre para o começo? Pois é. Então, trajetória, né? Um dos mantras da extrema-direita é dizer assim: esqueça a realidade e acredite no que eu digo.
A recuperação da economia está em curso. A inflação alta, assim, no mundo inteiro ali também, mas de qualquer modo já sob controle. Com pleno emprego, porque desemprego abaixo de 4% é pleno emprego. Que destruído? Destruído em quê? Mas há o exercício do ódio. Não sei se vocês viram uma foto lá em Iowa, né, menos 40 graus do lado de fora. Meu Deus do céu. Larissa, não consigo pensar em inferno mais acabado do que estar em Iowa com menos 40 graus. Ou consigo. E votando no Trump, banana né? republicana. E votando no Trump ainda. E votando no Trump com banana republicano, com um terno que é feito, que semelha tijolo, que ele quer botar muro. Né? Então, assim, você cria uma realidade paralela e diz a seus seguidores, acreditem em mim. O Brasil está destruído. Como disse o Bolsonaro, que esses dias sim eu falo, claro que eu falo. Lá na casa dele, em Angra dos Reis, onde ele trabalhava Valdo Açaí, lembra que deveria estar trabalhando na Câmara? Disse o quê? Eu posso ser horrível, mas o outro é péssimo, pior do que... Não, o governo Lula é muito melhor que o seu, cara, em qualquer critério que você queira. Nem é uma questão de... Não é de preferência partidária, até porque não sou, né, do partido. Mas você cria a realidade paralela, inventa que está muito pior. Assim como inventa que a segurança pública virou um caos neste ano de governo Lula, sendo que a segurança pública é tarefa dos estados. O que não quer dizer que eu não acho que o governo deva interferir. Mas está aí. E aí o quê? Culpa dos imigrantes. Culpa dos imigrantes num país de imigrantes. Tire os imigrantes da história dos Estados Unidos. Tem alguma situação grave que imigrantes estejam provocando nos Estados Unidos? Pode-se fazer a acusação que muitas vezes faz na Europa, estão tomando os empregos dos americanos. Eu estou falando de um desemprego abaixo de 4%, com o imigrante fazendo o trabalho que o americano não quer fazer. O Biden, claro, reconheceu que ele é o favorito, né? Entre os republicanos. E sim, dada a situação, né, com esse negócio em si, as pesquisas o colocam na frente. Agora, e ele enrolado com a justiça. Aí, olha que coisa bonita. Vamos para 22, vai. Depois dessa vitória nas prévias de Iowa, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, compareceu hoje a um tribunal federal de Manhattan, em Nova York, para o segundo julgamento de difamação contra a escritora Jean Carroll, por declarações que ele fez em 2019. Essas declarações serão analisadas no julgamento, ocorreram quando Trump ainda ocupava a Casa Branca, quando ainda era presidente dos Estados Unidos. O júri terá que considerar apenas quanto Trump deve pagar a Carroll em indenização e não se o ataque aconteceu ou se Trump mentiu sobre o caso, porque o juiz decidiu que o veredito do primeiro julgamento também será transferido para esse caso. Em maio do ano passado, um júri federal de Manhattan concluiu que Trump abusou sexualmente de Carroll e depois a difamou em declarações públicas realizadas em 2022. O júri concedeu a Carroll $5 milhões, o equivalente a 24 milhões de reais, em indenização. Trump está recorrendo desse veredito. O júri concedeu aí, né, quiseram dizer, na verdade, que o Trump foi condenado a pagar uma indenização de $5 milhões por abuso sexual. E agora você tem também a questão da difamação. E há ainda as outras implicações na justiça que dizem respeito a seu apoio ao ataque ao Capitólio. É esse cara que pode chegar, voltar à presidência dos Estados Unidos. E dentro daquela lógica de que quanto mais evidências aparecem contra ele, mais os seus fanáticos a ele aderem. É um momento muito delicado. O mundo corre riscos, mas temos grandes esperanças.